fazem uso todos os dias dessas substâncias, elas podem vir sim a desenvolver o câncer por conta da má alimentação. Legal. E aí eu queria chamar você para essa conversa. Eu já estou vendo aqui que tem gente mandando mensagem no nosso WhatsApp. Perguntas para a Nutri. Aproveitar a vinda dela hoje aqui. Vocês já podem mandar, já está liberada a sua participação. O WhatsApp é o 991470620. E eu quero convidar vocês a entrarem na nossa live lá no Instagram, Metropolitana Vale. E hoje, Thaís, eu trouxe um sorteio para nossa entrevista em comemoração, em conscientização ao Outubro Rosa. Eu estou participando de um evento muito legal que vai acontecer, quero até te convidar para participar, na Praça Dom Epaminondas, dia 28, uma caminhada contra o câncer de mama. Ai, que legal. É um sábado de manhã, às 10 horas da manhã. A Thaís vai estar lá, ela já Estarei, confirmou. Já confirmei. Livre e espontânea pressão, né, Thaís? Livre e espontânea pressão, ela já respondeu Mas por mim, gente. é uma bandeira muito Não, importante, com né? certeza. Muito importante. E aí nós conseguimos uma parceria muito importante com a Clínica Mais 9. Nós vamos indicar 10 mulheres para uma mamografia, Ai, que legal, que é o exame sensacional. mais importante, né? Para a gente detectar o câncer de mama, o mais importante de todos. E aí eu já tenho aqui, olha, a gente vai estar indicando para quem participar da nossa live. Lá no Instagram, a gente vai estar... a gente não pode falar sorteio por conta do CRM, que são as regras, né, da medicina, mas a gente vai estar indicando uma mulher, esse é o voucher, valendo uma mamografia lá na Clínica Mais 9. Você já fez mamografia, Thaís? Não, eu não fiz mamografia Meu Deus, ainda. quantos anos você tem? Tenho 39. Entendi. A recomendação da medicina é 40, a partir dos 40 anos. Isso, a partir dos 40. Mas a gente tem muitos casos de mulheres mais jovens com câncer, né? Eu entrevistei há pouco tempo o doutor André Girardi, tive com ele também há pouco tempo. Ele vai estar também no nosso encontro lá no sábado. E ele tem muitas pacientes com 18, 20, 30, né? A gente até falou. Se tem condição de fazer mamografia, faça antes. É né? muito importante a mamografia, até mesmo questão de ser precoce, porque você consegue O câncer tem detectar, cura. antes e tem tratamento, né? Quando eu fui fazer a minha mamografia, há 3 anos atrás, foi detectado 2 nódulos. É E eu consegui mesmo? fazer essa retirada. Então, assim, foi muito importante. Foi. Porque E quantos anos você tem, eu Jéssica? tenho alguns anos, tô brincando. 31 anos. Eu tava na faixa de uns 27 anos, Ó, 28 anos. jovem. Entendeu? E não sentia dor. Não sentia dor, não sentia A gente não nada. sente dor e não sente na mão. Sim. Eu tenho vários nódulos que eu acompanho, todos benignos, graças a Deus. Mas a gente tem que acompanhar porque eles mudam de tamanho, né? Eu, na verdade, eu não fiz a mamografia, eu fiz o ultrassom da mama porque eu tenho prótese. Então, eu sempre faço acompanhamento por conta disso, da prótese, tudo a gente faz com a ultrassom. Se der alteração, daí passa para fazer uma mamografia. Mas o autotoque, né, a pessoa Mas você sabia que não? Médico. O toque, o médico já nem fala mais para fazer. Eu tenho Hoje... algumas pacientes que às vezes detectaram por conta do... É lógico que já toque. tá um tamanho grande, né? É isso que eles falam. Um pequeno você não consegue. Mas o também... André, ele fala, a gente tem que parar de ficar pedindo para as mulheres se tocarem, porque a gente não tem o preparo que um médico tem para achar um nódulo. A nossa mão não é treinada para isso, né? E o nódulo, quando você consegue sentir, é porque ele está muito grande. O ideal é achar ele antes. Por isso que a mamografia é importante, né? E as mulheres, às vezes, no toque, não tem nada, e isso vai... Já descarta. Vai Fala, atrasando não vou fazer mais exame, não, ainda. né? E aí, ó, para você que quer fazer a mamografia, já tem que ter um pedido de mamografia, uma indicação, né? Só comentar aí na nossa live eu quero, que a gente vai colocar aqui pro sorteio, tá bom? Thaís, vamos começar falando sobre os alimentos que a gente deve evitar, que são perigosos, nocivos à nossa saúde. A gente já imagina alguns, né? Refrigerante, açúcar, farinha branca. Mas o que de fato a gente tem que correr da nossa alimentação, assim, tirar, descartar? Então, o que a gente tem que tirar, na verdade, além das substâncias, né? Porque é mais fácil a gente falar o alimento para a pessoa, às vezes a substância em si, o nome mais químico é mais difícil. Então, vamos lá. Embutido, gente. Por que os embutidos, eles precisam ser evitados? Porque eles têm muito nitratos, nitritos, que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com os queijos. Algumas empresas estão usando essa substância, né, nos embutidos. Ele tem uma concentração muito grande. Na parte química, né? Eu falo que quanto mais tempo o alimento dura na prateleira, menor é o nosso tempo que consumimos esse alimento.
Muito cuidado com os alimentos diets, os alimentos zero, porque ele tem muito aspartame. Alimentos muito coloridos, que tem muita parte de química. Nossa, peraí, então, alimentos coloridos a gente pensa em coisa boa. Não, os alimentos coloridos industrializados. Ah, tá. A parte química do... Aqueles famosos salgadinhos. Isso. Muitos. Aquele corante caramelo, que ele é super ruim? cancerígeno, ele é ruim. Ele tem muito em alguns refrigerantes à base de cola, que dá a cor, né? A parte, por exemplo, aqueles alimentos pink, azul, verde. Refrigerantes laranjas. Essas coisas, tudo que tem M&M. muita química. Ela já vai na marca. Balinha de goma. Até os médicos, nutricionistas que trabalham com a parte oncológica ficaram muito preocupados na onda que teve o filme da Barbie e sanduíches, as coisas muito corante, pink, em excesso é prejudicial, né? Você acaba indo... Você até meio que não elimina totalmente essas substâncias. Então, tem que tomar cuidado com esses corantes. Os coloridos, tudo que for alimento colorido natural, não tem problema. O frutas e verduras artificial faz mal. Quando eu fui para os Estados Unidos, isso é uma coisa que me chocou, assim. A alimentação deles, o café da manhã, é tudo muito colorido. Então, eles têm aqueles bolinhos coloridos, assim, cheio de cobertura. Tudo é muito colorido. E qualquer loja que você entra, é tudo docinho, colorido. Eles adoram uma balinha de goma, né, gente? É impressionante. Tudo com muita cor. Até as vitaminas deles. Sucos, vitaminas, tudo colorido, tudo azul, tudo colorido. Verde, roxo. Thaís, me chamou a atenção você falar de alimentos, coisas diets e lights. É isso mesmo? Eles também têm esse percentual de ser cancerígeno? Porque, assim, muitas pessoas, por conta, quero emagrecer, vou optar por diet, sabe, assim, às vezes faz uma outra opção e acaba se prejudicando, né? Eu mesma, às vezes, no supermercado, eu opto por um diet, por um light, vou nessa linha mais. O que acontece? Os produtos, geralmente, diet, zero, eles não têm um açúcar. Que também é cancerígeno. O açúcar em si, ele não é considerado cancerígeno, não? A não ser o excesso do consumo do açúcar. Mas comparado a um adoçante artificial, é melhor você consumir um pouquinho do açúcar do que você usar o adoçante. Todos os adoçantes artificiais, os aspartames, são cancerígenos. Eu vi que o aspartame, ele já foi até recomendado na OMS, assim, como um alarme, evitar completamente. O adoçante, ele é a base de aspartame Ele também, é a base de aspartame. Por isso que os diets, o zero, quando você for olhar os ingredientes, se tiver um dos primeiros ingredientes do aspartame, é um dos piores adoçantes que existe. Então, eles são cancerígenos. Ele é químico, né? Ele é uma muito química. Químico. Ele foi desenvolvido, né, na indústria. Então, ele não é algo natural. O açúcar, apesar dele não ser... A quantidade em excesso faz mal, mas um pouquinho usado, ele não tem... que ele pode vir a provocar o câncer. Não. Diferente do aspartame. Entendi. Então, assim, às vezes, eu vou trocar o meu refrigerante zero, né, ou refrigerante normal, ou alguma coisa que seja adoçada, você acha que está fazendo uma coisa boa, você está melhorando um lado e pode estar piorando o outro. Pra dieta, ok, né? Porque tem pouca caloria, mas... por exemplo, pra pessoa que tem um problema de glicemia, tem um diabetes, ela realmente não pode consumir o açúcar. Aí pra ela é muito ruim o açúcar. Só que ela também tem que tomar cuidado com a quantidade de substâncias que ela tá consumindo nos outros alimentos. Então, até o adoçante tem que escolher um... Eu ia falar isso agora. Existe um adoçante que não tem aspartame? Existe, que são os adoçantes naturais. Que é o stevia, xilitol, eritritol, que são aqueles adoçantes. Todo mundo que consome adoçante fala assim, mas esse adoçante não adoça. Adoça, gente. Adoça. Só que o paladar acostuma com esses outros artificiais. Então vai um trabalhinho, eu falo que é o famoso trabalhinho de formiguinha. Você vai consumindo outras opções e melhorando o seu paladar. Aí você não sente tanta necessidade, tanto do açúcar ou tanto de qualquer tipo de adoçante. A pessoa vai aprendendo a saborear da forma mais natural o alimento. Legal. Tem alguma pergunta? Carne vermelha. Nina, minha irmã teve câncer de mama e a doutora pediu para minha irmã consumir pouco carne vermelha. Sim, as diretrizes do câncer pede para diminuir o consumo de carne vermelha, uma média de 300 a 500 gramas por semana, por conta da digestão dessa carne vermelha, da toxicidade que tem um pouco em relação à parte de proteínas. Ela é a que tem mais toxicidade para o organismo. O problema da carne é a carne ou o problema da carne são os aditivos que eles colocam na carne?
O problema é os aditivos e como é que os aditivos, os conservantes, e como é que esse boi hoje em dia ele está sendo criado, né? Com tanta parte de antibióticos, sendo enclausurado, vivendo sobre o estresse, tomando muito, não só antibiótico, mas outros medicamentos, ração super, aqueles super alimentos para ele crescer rápido. Então, tudo isso passa para o alimento e acaba prejudicando. Entendi. O frango, por exemplo, a ave, né? Que se a gente parar para pensar, é uma carne saudável. Exatamente. Só que eu já vi várias reportagens falando que o frango hoje está sendo muito questionável em relação a ele ser uma carne indicada saudável ou não, porque hoje o frango ele é a base de medicamento para ele crescer rápido daquele jeito, Até né? mesmo as pessoas que não cozinham muito bem o frango e quando se alimentam dela com ele meio cru, elas passam mal. É que hoje em dia a indústria usa exatamente muita química na produção de todos os alimentos. Hoje em dia, o que acontece? A gente está ficando muito refém a isso. É verdade. Então, a gente está tendo que consumir cada vez menos os alimentos in naturas, até por conta da química que esse alimento é feito. Então, tá vindo... às vezes, a gente tem uma contaminação que é cancerígena, que são as aflatoxinas. Elas, tipo assim, o que acontece? A má conservação dos grãos, feijão, ela promove uma proliferação de bactérias que pode vir a causar o câncer. Então, são coisas que acontecem, algumas substâncias, que alimentos naturais, que podem vir a nos prejudicar. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação à parte da indústria. Por isso que hoje em dia os alimentos vêm em embalagens orgânicos, ou de galinhas livres, ou de vacas criadas. É tudo assim hoje em dia, os ovos. Porque para que a gente consiga consumir um alimento mais in natura. Porém, cada vez está ficando mais caro esses alimentos. Né? É verdade. A Galinhas Livres a gente aprendeu lá com a Ju do frigorífico Goiás, né? Até que isso realmente é importante. Mesmo, ela falou da criação, que tem bois isso lá. É real, né, Jéssica? Eles criam melhor, num passo eles mais saudáveis por conta da carne. Por isso que realmente as carnes valem mais por conta da criação. E uma coisa que eu aprendi também, e eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? O frigorífico Goiás, a Ju, quero até mandar um beijinho para ela, essa semana ela vai estar aqui, ela me explicou que os bois lá são todos desossados no espaço. E aí eu perguntei, Ju, mas por que isso é um diferencial, é importante, né? Daí ela falou, porque a gente não coloca aqueles aditivos que eles colocam. Porque se eu trago um boi desossado de outro lugar, para fazer esse transporte, o boi já vem com muita química, né? Para a carne suportar esse trajeto. E a gente não sabe exatamente o que eles colocam no boi lá atrás. E tem empresas, infelizmente, que colocam muito produto no boi, não só para preservar a carne, mas para deixar ela mais suculenta, durar mais. Mais macia, a cor, né? E mais pesada, porque eles ganham no peso do boi, né? Infelizmente. Então, quando a gente consome a carne, a gente está consumindo com um monte de produto. Se você começa a escolher de onde você compra essa carne, o boi é mais natural, como é criado esse boi, uma empresa que pensa nisso, eu acho que faz toda a diferença, né, da gente pensar. Principalmente crianças, né, a longo prazo, que consome muita carne. Hoje a gente tem mais acesso a essa informação, é legal, não é? A gente vê hoje em dia, né, algumas empresas se importando, né, pequenos produtores, às vezes essas feirinhas orgânicas que tem, essa parte, então é bem legal a gente, se você tiver a opção, se você conseguir consumir, não que sejam todos os alimentos, mas alguns alimentos, né, priorizar isso, às vezes está o mesmo valor de você falar, mas eu vou comprar esse outro aqui que eu tô mais acostumada. Ou porque é mais bonito, porque se você parar para pensar, o orgânico é feio, né? Ele não dura tanto tempo na geladeira. Mas isso é bom, né? Eu tinha o hábito de comprar legumes pela cara. Aquela fruta que tem aquela cera linda que você encontra no mercado. Aquela maçã brilhosa. Aquela maçã brilhosa, que daí você vai ter que escolher, você vai levar pra sua casa, você tem que lavar ela, tirar aquela cera. A gente não sabe, a gente vai passar uma aguinha ali e não, gente, tá cheio de conservantes. É mesmo. Até você olha aqueles alimentos, aquelas frutas enormes, né, vistosas, tem uma química ali, né? Sim. Então, a gente sabe o padrão, todo mundo sabe. É aquela maçãzinha o morango. Ali, o moranguinho. Aí você pega um morango do tamanho gigante. De uma maçã. É verdade.
Eu fujo desses morangos grandes, porque eu sei que tem muito remédio ali pra ele crescer daquele jeito, né? Thaís, e pras crianças, a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais tá aumentando o consumo de salgadinhos, de bolacha, assim, e é prejudicial, né? Porque uma criança, às vezes, com 3, 4 anos, já comendo salgadinho, bolachas recheadas, que tem muita química dentro, o que a mãe deve fazer? Porque realmente, assim, é uma coisa que foge um pouco do nosso controle, né? Porque, assim, a criança às vezes vai um lanche da escola, vê o amigo comendo, vai querer experimentar, aí depois você fica aquela vontade, mas meu filho tá com vontade, e agora a que gente eu acaba faço? se rendendo, né? A gente se rende, exatamente. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pro comercial, que eu tô com um pouquinho de horário apertado aqui, e daqui a pouco a gente volta. Sim. Mamães e papais podem mandar perguntas aqui. Qual é a dieta do seu filho? Quer analisar com a Nutri aí pra ver o que ela acha, né, Nutri? Com certeza. Pode mandar o cardápio Pode mandar, aí. manda o cardápio. Seu filho come salsicha? Ele Hein, come, Jéssica de Paula? Ele come todos os dias. Todos? Nossa, é muita coisa, hein? É muito corante. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Santa Casa Saúde está comemorando 30 anos